Vizinhos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, vocês vão entender o que é o autismo, quais os sintomas, tratamento e também a minha convivência com esse transtorno. Bom, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta o comportamento e habilidades sociais da pessoa. Os sintomas variam de pessoa para pessoa, lembrando que cada autista é único e enfrenta desafios diferentes. E que não é necessário ter todos os sintomas para se ter suspeita do autismo. Um desses sintomas são as estereotipias, que são os movimentos repetitivos e feitos sem motivo aparente, sem nenhum objetivo. Esses movimentos podem ser balançar as mãos, o que chamamos de flapping, correr e pular, balançar a cabeça, gritar e etc. Outra característica do autismo é a sensibilidade sensorial. Ou seja, o autista pode não suportar sons altos, luzes muito fortes, não gostar de ser tocado. Isso a gente chama de hipersensibilidade sensorial. Ou pode ocorrer o contrário, que chamamos de hipossensibilidade sensorial. O autista pode gostar de sons altos, gostar de ser tocado, não sentir dor, que parece ser legal, mas é super perigoso. Porque o autista pode se machucar facilmente e nem perceber, e as lesões às vezes podem ser sérias. A dor é fundamental para a gente saber que algo não está bem no nosso corpo. Sem ela, a gente fica muito vulnerável. Eu mesma já sofri um traumatismo craniano quando era pequena e nem senti dor. Para quem não sabe, o traumatismo craniano é quando a pessoa leva uma pancada muito forte na cabeça. E se você não procurar ajuda médica, a pessoa pode até morrer, caso a lesão seja muito grave. Os autistas também podem falar muito em terceira pessoa. Eu mesma, quando era pequena, eu, em vez de dizer "Mãe, eu quero água", eu dizia "Mãe, a Júlia quer água". Uma coisa que eu também tinha muito quando era pequena era ecolalia, que é você repetir uma fala que você ouviu. Pode ser de um filme, de um desenho, de um livro. Lembrando que até hoje eu possuo ecolalia. Outra característica que os autistas também podem ter é o hiperfoco, que é nada mais nada menos que quando você fica obcecado por um determinado assunto. Por exemplo, se uma pessoa com hiperfoco em dinossauros é entrevistada, ela vai continuar falando de dinossauros, mesmo que a pergunta não tenha nada a ver com isso. O que causa prejuízo para o convívio social da pessoa, já que tira ela de conversas que ela poderia ter sobre outros assuntos. No autismo, acontece o atraso no desenvolvimento da fala ou a ausência do mesmo. Em alguns casos, o autista pode ficar até mesmo agressivo, batendo nos pais, chorando sem parar. Por quê? Porque ele tem dificuldade em expressar suas emoções. Ou eles podem ter dificuldade em entender quando estão sentindo tristeza, alegria, raiva. Por exemplo, eles podem estar vendo um filme de terror, mas não ficar com medo. Eles ficam rindo, porque eles não sabem que aquilo é uma situação para causar medo. Quando meu pai morreu, eu nem chorei, porque eu não sabia que aquilo era uma situação triste. Outra característica do autismo é que eles não dão função ao brinquedo. Por exemplo, preferem jogar o xilofone no chão em vez de tocar as teclas. Mais uma característica é o apego excessivo a objetos ou rotinas. Tá sempre com o mesmo brinquedo na mão, vendo o mesmo desenho, brincando sempre no mesmo horário. E a quebra dessas rotinas causam irritabilidade. A pessoa com autismo também pode preferir brincar sozinha ou se diverte mais com objetos do que com pessoas reais. Se você estiver conversando com os seus olhos, não se surpreenda, pois para ele isso pode ser desconfortável e difícil. Eu já mencionei algumas características do autismo que na medicina se chama transtorno do espectro autista, ou TEA. Agora eu vou até falar quais características eu tinha quando eu era criança e quais a sensibilidade sensorial. Morria de medo do liquidificador, não sentia dor, o que era bem perigoso, como eu já falei antes. Não mantinha o contato visual, a terapeuta conversava comigo e eu olhava em outra direção. É como se outra coisa me chamasse mais a atenção. Eu também tinha muita ecolalia, ficava repetindo as falas da Dora Aventureira que eu ficava assistindo, ou então de um livro.
Eu tinha estereotipias, como ficar girando sem motivo aparente, sem objetivo. E como eu já tinha falado, quando eu era pequena, eu falava tudo em terceira pessoa. Só que com as terapias, eu fui perdendo algumas dessas características, só que outras ainda ficaram. Por exemplo, hoje em dia, aplausos, todos esses sons me incomodam muito. Mas agora eu voltei a sentir dor. Ainda bem, né? Porque senão eu estaria me machucando sem perceber. Eu também perdi a característica de falar tudo em terceira pessoa. Agora eu sei falar sim em primeira pessoa. E eu também consigo olhar nos olhos tranquilamente. Lembrando que não significa que a pessoa consiga olhar nos olhos que ela não é autista. Isso não é verdade, é um mito. Mesmo que a pessoa olhe nos olhos, não descarte a possibilidade dela ser autista. Voltando à sensibilidade sensorial, eu também não gosto de ser tocada em determinadas partes do corpo, como o pescoço e a barriga, pois são muito sensíveis ao toque. É também por isso que eu odeio receber cócegas. Mano, é muito estressante pra mim receber cócegas, me dá uma sobrecarga sensorial. E quando alguma coisa toca no meu pescoço, nem que seja meu próprio cabelo, véi, eu me sinto sufocada, como se alguém estivesse me sufocando. Opa, eu esqueci de mencionar outra característica do TEA: seletividade alimentar. Eu tinha muito essa característica quando eu era criança, mano. Comia muita pouca variedade de alimentos. Hoje em dia, eu até como bastante bem, de quase tudo. Minha seletividade melhorou. Só que eu ainda sou seletiva para texturas de alimentos. Exatamente por isso que eu não gosto de marshmallow, algodão doce, pudim, gelatina, porque tudo é muito molenga. Porém, ainda tem muitos outros alimentos que eu amo comer, inclusive arroz e feijão. Amo isso. Lembrando que o TEA não tem cura, mas tem tratamento por meio de terapia com psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos. E no meu caso, eu até precisei de fisioterapeuta para aprender a andar. Por meio desses tratamentos, o autista pode ter uma vida quase normal, sem muitas dificuldades. Ainda não se sabe a causa do autismo, mas sabe-se que existem fatores de risco. Ser do sexo masculino. Esse é um fator de risco para desenvolver o TEA. Meninos têm 4 vezes mais chance de ter autismo do que as meninas. Lembrando que, embora a chance seja menor, mulheres também podem ser autistas. Porque se esse não fosse o caso, eu não seria autista. Outro fator de risco são questões ambientais. Cidades poluídas têm mais casos de autismo. Outro fator de risco para o TEA são questões genéticas. Se um de seus parentes for autista, as suas chances de também ter o autismo aumentam. Foi o que aconteceu comigo. O meu irmão mais velho é autista. Foi por isso mesmo que eu desenvolvi esse transtorno. A diferença é que o meu grau de autismo é maior do que o dele. O dele é mais leve. Agora, eu irei responder algumas dúvidas sobre o TEA e desfazer alguns mitos. Pergunta 1. Por que os autistas têm sensibilidade sensorial? Certamente você já conhece os 5 sentidos: a visão, a audição, paladar, tato e olfato. No TEA, o cérebro tem dificuldade em processar esses estímulos sensoriais que recebe. Por isso, esses sentidos, audição, visão, tato, olfato e paladar, podem ficar alterados para mais, o que chamamos de hipersensibilidade, ou hipossensibilidade, ou seja, para menos. E é aí que surge a sensibilidade sensorial. Pergunta 2. Por que o autismo é um espectro? Bom, é que o autismo tem graus: o leve, o moderado e o grave. E também porque cada autista é único, nenhum é igual ao outro, assim como as pessoas neurotípicas, que não têm nenhum problema neurológico. Pergunta número 3. Vacinas causam autismo? Não, isso é um mito, é uma fake news. Não acredite nisso. As vacinas fortalecem o sistema imunológico das pessoas, protegendo-as contra várias doenças. É exatamente por isso que os casos de poliomielite estão voltando, porque os pais não estão levando as crianças para tomar vacina, com medo de que elas peguem o autismo. Sendo que o autismo
ele já é de nascença. A pessoa nasce assim. Justamente por isso que o TEA é considerado uma neurodivergência. Diferente da depressão, você pode até ter desenvolvido ela bem cedo, mas não nasceu assim. Pergunta número 3. Qual a diferença entre birra e crise? A birra ocorre quando a criança está tentando conseguir alguma coisa que ela quer e ou precisa. Porém, a crise ocorre quando a pessoa está tentando processar várias informações sensoriais de uma vez só. Muitas informações sensoriais podem ser avassaladoras para nós, autistas. Então, respeite-nos. Você sabia que a maioria de nós, autistas, também possuímos TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade? Eu aposto que não, né? Bem, eu acho que eu sou da minoria, mas também conheço uns autistas que têm TDAH também. Caso vocês estejam interessados, recomendo assistirem a série Atypical, que fala de um garoto autista que está tentando arranjar uma namorada, mas suas dificuldades fazem com que esse processo seja bem mais difícil. Se você que está aqui me assistindo tem TDAH, autismo, dislexia ou etc., não se sinta mal por isso, pois nossas diferenças são o que nos tornam especiais do nosso jeitinho.